Se eu tivesse acima do peso e precisasse recomeçar do zero, com 2 filhos, sem tempo, cheia de afazeres, com meu metabolismo travado, eu não faria dieta, nem começaria pela academia, eu faria isso aqui. A maioria das mulheres que me procura, elas falam assim: "Jennifer, eu não consigo emagrecer. Eu já tentei de tudo". Mas na verdade, elas estão começando pela parte errada. O que que a maioria faz? Corta carboidrato radicalmente. Você não pode fazer isso, porque se você corta carboidratos radicalmente, a sua energia vai lá no chinelo. Você não vai ter força o suficiente para treinar, muito menos para viver. Você vai ficar aquela mulher nervosa, tudo você explode. Você vai ficar aquela pessoa chata, que é uma pessoa sem carboidrato, fica uma pessoa chata, insuportável, ninguém aguenta ficar perto, porque não tem paciência, né, aquela pessoa que explode com tudo, mal-humorada, sabe aquela mulher que mal-humorada? Se você cortar carboidrato, vai acontecer isso, e você não tem essa necessidade. Então, um dos grandes erros de quem quer começar a eliminar um excesso de peso, diminuir ali alguns centímetros nas medidas, não começa cortando drasticamente os carboidratos, que esse é um grande erro. Você vai ficar sem energia, sem força para treinar. Outro grande erro é treinar pesado sem ajustar a alimentação. Você vai cortar o carboidrato, vai ficar sem energia e ainda vai querer treinar pesado? Da onde você vai tirar essa força? No primeiro momento, não tem como você tirar essa força do além. Você precisa entender qual nível você está. Se você é uma pessoa que já tirou, parou de comer açúcar, farináceos, ali, biscoitos, bolachas, salgadinhos, que você é essa pessoa que não vive mais beliscando, toda hora tá comendo ali um biscoitinho, e você é uma pessoa que come mais alimentos saudáveis, mais naturais, mais frutas, verduras, proteínas. Se já tem uma alimentação saudável, você já tá aqui, você não tá aqui. Aqui no topo, tá aquelas pessoas que comem extremamente errado, depois vai melhorando a alimentação, vai tomando mais água e vai treinando, né, inicia ali a treinar. Depois você vai identificando os alimentos que te fazem mal, mesmo os alimentos saudáveis. Então, são etapas que você vai passando, até você chegar ali aonde tem coisas, tem dietas que a gente usa simplesmente para dar um toque, um resultado final, só para trazer uma definição maior, uma coisa momentânea, passageira, não é uma dieta que você vai fazer para sempre. Então, se você não entender aonde é que você tá, o seu ponto de partida, não tem como você saber onde você quer chegar. Se eu não, por exemplo, você vai pedir um Uber, você precisa dizer onde é a sua localização e dizer qual é o seu destino. Porque se você não sabe onde você tá, como é que o Uber vem para te pegar? Como é que alguém vai conseguir te ajudar? Não tem como, né? Então o primeiro ponto é esse, é você saber como está a sua alimentação atual e aí baixar aos poucos os carboidratos. Ao invés de você começar a treinar muito e pesado, você começa a treinar aos poucos, se você não é aquela pessoa que treina 6 vezes na semana, que não treina 5 vezes na semana, começa a treinar 2 vezes na semana. Ao invés de você treinar 1, 2 horas, começa a treinar 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, que inclusive treinos curtos, intensos, eles são mais eficazes para quem quer emagrecer do que treinos longos. Treinos longos causam muito estresse na pessoa, dependendo da intensidade desse treino. Já os treinos curtos, eles o que? Eles ativam, aumentam as mitocôndrias, que é o motorzinho das nossas células. Nosso corpo todo é feito de. Nosso corpo todo tem células, né? E cada célula tem ali os motorzinhos dentro, que são as mitocôndrias. Tudo que a gente come e a gordura nossa estocada transforma em energia através das mitocôndrias, transforma em energia para o nosso corpo utilizar. Então, se você tem baixa quantidade de mitocôndrias, você não emagrece. Não tem como emagrecer com baixa produção, com baixa quantidade de mitocôndrias. E o treino curto, intenso, esse treino que vai de 5 a 30 minutos no máximo, são excelentes para emagrecer, que inclusive esse é o tipo de treino que eu passo para as meninas que fazem parte do meu desafio.
Eu tenho um desafio de emagrecimento, chama Queima em 3 semanas, vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser. Esse desafio é a coisa mais simples do mundo. Você tem acesso a um manual, nesse manual tem um passo a passo de tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa seguir. A alimentação tem o seu cardápio com 3 opções de café da manhã, almoço, lanche e jantar. Tem os treinos que eu gravei, eu mesma gravei aqui na sala da minha casa, que são os treinos que eu faço, treinos, com treinos curtos, com uma intensidade um pouco maior. Tem também para iniciantes, com baixa intensidade. E tem dicas de como você regular o seu ritmo biológico, que eu explico direitinho lá no manual o que é isso e o quanto isso é importante para o seu emagrecimento, porque muitas pessoas, muitas mulheres, eu trabalho com emagrecimento há 10 anos e o meu público é feminino, eu trabalho somente com mulher e a maioria já tentou fazer dieta, treinar e não conseguia emagrecer, por quê? Porque não tinha o ciclo biológico regulado. E aí, se o seu ciclo biológico não está regulado, seus hormônios estão oscilando, fica em cima e embaixo, e aí você não consegue emagrecer. Então clica aqui abaixo, vou deixar o link do manual para você ter acesso e vamos comigo, eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer. E aí voltando, o primeiro erro é a alimentação, o segundo erro é o treino e o terceiro erro é você querer tudo para ontem. Esse é um dos maiores erros que tem. Quanto mais a gente tem pressa de chegar em algum lugar, mais esforço a gente necessita colocar. E a maioria das pessoas querem o quê? Querem chegar rápido, sem esforço. Aí a conta não fecha, né? E eu sei que a conta não fecha porque eu já estive lá com o corpo que não respondia, com a barriga inchada, aliás, cheia de celulites. Eu tinha, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, eu tinha celulites na barriga. E aí, por eu não ter resultado, eu me sentia como desanimada, desmotivada, pensava que todas conseguiam menos eu. Então, o que eu faria hoje se eu tivesse começando? Eu vou dividir isso aqui em 3 passos. O passo 1, eu ia fazer uma alimentação com foco na minha glicose baixa. O que eu ia precisar fazer? Simplesmente comer mais proteína e começar pelos os vegetais. Por exemplo, almoço e jantar, as principais refeições, eu ia tomar um shot de vinagre de maçã antes das principais refeições, sempre. Uma colher de sopa de vinagre de maçã, meio copo d'água ia tomar. Ajuda a baixar a velocidade do carboidrato em até 30%, comprovado cientificamente. Então, eu ia tomar sempre um shotzinho de vinagre de maçã orgânico antes das principais refeições e ia começar a me alimentar sempre pelos vegetais, ou seja, o chuchu, a abobrinha, o quiabo, o repolho, os vegetais. Depois eu ia comer a carne, frango, peixe, a carne vermelha, ovo, a proteína. Ia começar, depois ia para proteína, e aí por final eu ia comer os carboidratos, que é a batata, o arroz, o feijão, o carboidrato que você come. Somente de comer nessa ordem, eu já ia estabilizar minha glicose. Já ia estabilizar por aí. Então a primeira coisa seria ajustar a minha alimentação. Não para comer menos, mas para comer certo. Mais proteína, mais saciedade, menos picos de açúcar. Esse é o primeiro código da nossa queima. O segundo passo, eu ia fazer treinos mitocondriais, que é esse treino que eu te falei que tem lá no meu desafio. De 5 a 30 minutos no máximo de treino, com intensidade e com foco ali em queimar gordura. Pronto. Não ia ficar me matando na academia, igual eu fazia antigamente, passava 2 horas, 3 horas na academia, eu passava. Tinha tempo, né, gente? Não tinha filho. Tinha casa para cuidar, mas não tinha filhos. Não tinha um monte de preocupação que depois que a gente vai ficando mais idosa, vem as preocupações. Então eu passava até umas 3 horas na academia, feliz da vida. Hoje em dia eu passo 30 minutos, feliz da vida também. Quando tem um tempo, passo 1 hora. Mas no meu dia a dia, eu não passo mais de 40 para dizer assim, ó, porque eu tô numa fase agora que eu tô ganhando massa magra. Então, é diferente para quem quer ganhar massa magra e para quem quer emagrecer. Então, são, ó, vias contrárias.
Um vai para esse lado, outro vai para esse. Então, o que funciona para quem quer emagrecer, não funciona para quem quer ganhar massa magra, porque são caminhos opostos. Então, eu preciso passar um pouco mais de tempo na academia, porque eu pego mais peso, preciso pegar mais peso e, enfim, demanda mais tempo. Se eu quisesse emagrecer, eu faria isso. Eu tô te falando que eu faria porque eu fiz e eu emagreci, tá? Por isso que eu tô falando isso, porque se eu não tivesse feito também, eu não ia dar dica que eu não tenha feito. Então eu não ia pra academia, eu ia treinar em casa mesmo, fazer esses treinos curtos, com foco em ativar as minhas mitocôndrias e, igual eu falei pra vocês, aumentar as minhas usinas de energia, que são as mitocôndrias, né? Porque sem isso não tem emagrecimento duradouro. E por fim, eu cuidaria do meu ritmo biológico. Eu ia cuidar do meu sono, eu ia pegar sol para regular o meu cortisol, ia cuidar da minha espiritualidade, me conectar com Deus, ler a Bíblia, fazer devocional, porque o nosso lado espiritual conta e muito para nossa saúde mental e física. Então as pessoas muitas vezes também focam tanto no físico, cuidado físico, ficar com o corpo bonito e muitas vezes não consegue. Por quê? Porque a mente dela tá fraca. E para ficar com a mente forte, precisa cuidar do espírito também. Nós somos seres triunos, né? Então somos corpo, mente, barra alma e espírito. Então, se muitas vezes você está se dedicando muito apenas ao físico e vê que está tendo muita dificuldade, pode ser que se você olhar um pouco, equilibrar isso aí, focar também no seu lado mental e espiritual, você consiga uma harmonia, que é isso que a gente quer, né? A gente quer viver com harmonia com nós mesmos. Esse é o caminho que eu seguiria se eu quisesse emagrecer e é exatamente o que eu ensino no meu desafio. Mais uma vez, vou deixar aqui abaixo. Quem tiver interesse, pode entrar. É um desafio com um método baseado em ciência, testado e aprovado, não só por mim, mas por várias alunas. Eu nem gosto de falar alunas, eu falo participantes, porque embora eu trabalhe com emagrecimento, eu gosto mais de ser aquela amiga fitness. Eu gosto de ser considerada a amiga fitness, que dá dicas, assim, sabe? Aquela amiga que quando você quer alguma coisa e fala assim, amiga, tô querendo tal coisa, você que entende disso, me dá aqui umas dicas. Aí a amiga vai lá, te dá a dica, você segue e arrasa. Eu sou sua amiga fitness. Então o link do meu desafio Queima em 3 Semanas tá aqui na descrição. Vem que você não vai se arrepender. Então se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal, curte, comenta, nem que seja um coraçãozinho, porque eu vou estar postando sempre conteúdos aqui para as mulheres que querem secar comendo bem, treinando pouco, vivendo de forma leve, porque é sobre transformação de dentro para fora. Nos próximos vídeos eu vou te falar sobre os principais erros que travam o seu metabolismo e eu vou te contar como eu destravei o meu. Te espero lá. Um super beijo. Bye!